dúvida, um dos temas mais determinantes e fascinantes da macroeconomia moderna. Nesta análise de hoje, vamos dissecar um modelo racional, totalmente baseado em evidências empíricas, que define com precisão quanto dinheiro deve circular. Compreender essa lógica é essencial para entender os verdadeiros motores que impulsionam ou freiam o desenvolvimento de uma nação. Isso nos leva direito àquela que é a pergunta de ouro da teoria monetária. Afinal, quanto dinheiro um país deveria emitir? O questionamento parece simples à primeira vista, mas ele abriga o principal e mais desafiador dilema enfrentado pelos bancos centrais em todo o mundo. A resposta para essa indagação traça uma linha muito ténue entre a prosperidade sustentável de longo prazo e a iminência de uma instabilidade financeira generalizada. E por que é tão difícil? Porque existem dois extremos altamente perigosos neste cenário. De um lado, emitir pouco dinheiro asfixia o crédito disponível, inibe os investimentos e literalmente paralisa as engrenagens da economia. Do outro lado, emitir dinheiro demais gera a temida inflação, corrói o poder de compra e desorganiza completamente o sistema de preços. A grande questão é, qual seria, então, a métrica ideal para encontrar o almejado ponto de equilíbrio? Para desconstruir essa fórmula matemática passo a passo, seguiremos um roteiro lógico bem direto. Ponto 1, o dilema da emissão. Ponto 2, a taxa de emissão ajustada. Ponto 3, o fator lambda crítico. Ponto 4, o modelo na prática. E, finalmente, o ponto 5, o ajuste da realidade. Vamos começar com o ponto 1, o dilema da emissão. O erro mais comum nas análises macroeconómicas superficiais é olhar pura e simplesmente para a quantidade de dinheiro circulando no sistema financeiro, ignorando de forma negligente os alicerces reais da sociedade. A verdade é que o limite verdadeiro para qualquer emissão monetária saudável repousa na capacidade produtiva tangível de um país. Ignorar essa base e focar apenas na liquidez abstrata é o que leva a ciclos destrutivos de expansão eufórica. Ciclos que, inevitavelmente, culminam em graves crises estruturais. Isso nos traz ao ponto 2, a taxa de emissão ajustada. A taxa de emissão ajustada, comumente chamada de TEIA, é a solução técnica para esse dilema. Ela opera com uma lógica notavelmente direta e coerente. Inicia-se considerando a capacidade de absorção natural da economia, ou seja, o crescimento real somado à meta de inflação. O grande diferencial vem logo em seguida, quando aplicamos uma subtração corretiva. Subtrai-se o fator de descolamento financeiro. Isso garante que a emissão de moeda seja matematicamente penalizada caso haja excessos puramente financeiros descolados da base real. A tradução perfeita dessa lógica é uma equação formal, simples e bastante elegante. TAI é igual a A mais π menos a multiplicação de lambda por D. Essa é a equação que equilibra de forma precisa variáveis de dimensões distintas em busca de um único número ideal. Vamos destrinchar cuidadosamente cada uma dessas variáveis para que tudo fique absolutamente claro. O A representa o crescimento concreto e sustentável da economia real, enquanto o π simboliza a meta de inflação institucionalmente estabelecida. O D mede a taxa de descolamento financeiro, que é justamente aquela distância indesejada entre a expansão financeira e a materialidade da base produtiva. Por fim, o lambda atua para definir o peso calibrado de impacto desse desequilíbrio. O raciocínio por trás disso é implacável. Se houver qualquer grau de excesso financeiro não lastreado, a taxa final de emissão precisa matematicamente e prontamente cair. E aqui entramos no ponto 3, o fator lambda crítico. A grande dúvida é, qual peso este descolamento financeiro deve ter na equação? A resposta não vem de achismos, mas de evidências empíricas, que apontam para o valor de 0,3. Observações sólidas demonstram que o impacto imediato do excesso monetário sobre as taxas de inflação costuma se abrigar em um intervalo estatístico entre 0,2 e 0,4. Nem todo o excesso vira inflação imediatamente, claro, mas uma parcela altamente substancial e dolorosa se converte sem falhas. Por isso, estabelecer o fator em 0,3 é uma escolha incrivelmente coerente e conservadora. Avançamos agora para o ponto 4, o modelo na prática. Vamos visualizar isso com números. Consideremos, de forma didática, uma economia com crescimento real na casa dos 2,5%, uma inflação-alvo de 3% e um descolamento financeiro na dimensão de 4%. Passo 1. Somamos o crescimento real e a inflação-alvo, obtendo uma capacidade base suportada de 5,5%. Passo 2. Multiplicamos o descolamento de 4% pelo fator lambda de 0,3, o que gera uma penalidade rigorosa de 1,2%. Passo 3. Subtraímos essa dedução da capacidade base inicial. O resultado aponta, incontestavelmente, para uma emissão segura final de 4,3%.
A interpretação direta desse cálculo é incontornável. O excesso de recursos meramente financeiros reduz imediatamente o limite de espaço para a expansão produtiva real de uma nação. Apresentar um registro de crescimento positivo anual não é de maneira alguma uma permissão irrestrita para ligar as impressoras de dinheiro. O modelo exige com máxima precisão a temática que os planos de desenvolvimento respeitem a sagrada base produtiva da economia. O que nos leva ao nosso último tópico, o ponto 5, o ajuste da realidade. Como em todo campo da ciência, existem barreiras claras e necessárias que precisam ser compreendidas. Este modelo é, inegavelmente, uma estrutura simplificada diante da imensa vastidão da realidade macroeconómica. O fator lambda pode sofrer pequenas variações empíricas ao longo do tempo e o descolamento financeiro por si só não explica todas as infinitas variáveis interconectadas do mercado. Contudo, o seu imenso e irrefutável valor reside em estabelecer uma regra robusta de teste. Nenhum modelo económico atingiu sucesso duradouro mantendo um crescimento ilusoriamente financeiro que seja desprovido de uma fundação produtiva genuína. Para encerrar, há uma reflexão que sintetiza de modo perfeito toda esta análise. A moeda pode até se afastar da realidade, mas a realidade sempre cobra o ajuste. Compreender o mecanismo dessa implacável cobrança não é um mero exercício intelectual. É o único caminho verdadeiramente seguro para discernir as fronteiras entre a construção da riqueza autêntica e as miragens catastróficas criadas por emissões desenfreadas. Afinal, até quando um sistema pode sustentar a ilusão antes que a fatura do mundo real chegue à mesa? Fica a constatação como um profundo convite à reflexão.